Bom, pessoal, continuando então nosso estudo sobre gráficos de tendência, eu fiz uma breve introdução no último vídeo. Esse gráfico, de modo geral, busca demonstrar como um problema se comporta ao longo de determinado período. E esse entendimento, essa visualização, permite que a gente tenha algumas evidências, ou alguns insights, tanto em relação à sua manifestação, às causas, tá? Uma situação bem típica, mudou um lote de matéria-prima. Nós sabemos qual foi o momento em que essa matéria-prima foi alterada. Se eu estou avaliando uma característica que é influenciada pela qualidade da matéria-prima, eu posso verificar se houve uma melhora, uma evolução ou uma queda nessa característica. E também nos fornece um referencial na avaliação da efetividade das ações implementadas. Imaginem que a gente fez um plano de ação visando uma melhoria, tá? Fizemos uma mudança, tentando fazer com que uma melhoria fosse alcançada, e nessa análise nós poderíamos então determinar, depois de um certo conjunto de dados, né, depois de uma condição de avaliar com certa segurança, se essa mudança de fato foi uma melhoria ou não. Aqui nós temos um gráfico que nos dá uma indicação de como isso acontece. Então, percebam que o nosso gráfico de tendência ele é formado por dois eixos. Nesse eixo vertical, nós vamos ter a presença da característica que a gente está analisando. Essa característica pode ser qualquer elemento que afete de modo mais crítico a satisfação do cliente. Enquanto no eixo horizontal, aqui embaixo, nós vamos ter uma escala temporal, que é o tempo. E pode ser dia, pode ser semana, pode ser hora. Depende da frequência de coleta que a gente precisa ter. E o que nos interessa, então, é esse comportamento. Como é que os dados estão evoluindo, como é que eles estão se comportando para aquela característica analisada em um determinado período de tempo. E mais do que isso, nós queremos avaliar se, em função de determinadas ações que podem estar vinculadas, tá, a um momento temporal aqui embaixo, qual foi a repercussão que essa ação teve em um determinado resultado. Por exemplo, vamos imaginar que nesse momento aqui, nesse instante, foi implementada uma ação de mudança no processo. Quando essa mudança foi implementada, nós trabalhamos com um valor bem alto em relação a essa característica e ela houve uma tendência de redução. A gente está vendo que ela está saindo de um patamar mais alto para valores mais baixos. Se eu olhar ao longo do tempo, se a gente olhar somente para esse ponto em questão, a gente pode até ver que, apesar desse aumento logo em seguida, houve uma queda, uma tendência de queda bem clara, mas se a gente olhar por um prazo um pouco maior, quando essa característica oscilava mais ou menos em torno dessa linha média, não há uma grande diferença em relação a essa nova realidade. Ou seja, no contexto global, a gente pode concluir que não houve nenhuma mudança significativa no modo como o processo funciona. Formalizando então alguns pontos importantes para o entendimento desse gráfico, ele é usado para demonstrar o comportamento de uma característica ao longo do tempo, permitindo concluir sobre a existência de ciclos, tendências, sazonalidades ou mudanças de desempenho. Então, quando a gente passa a observar esse comportamento de uma característica ao longo de um horizonte temporal, nós podemos perceber claramente a existência de algum fato, de algum aspecto que nos dê uma indicação de como o processo se comporta. Por exemplo, uma situação bem simples. Vamos imaginar que nós tenhamos um comportamento dos dados do processo que siga um padrão cíclico, um padrão aproximadamente sazonal. Por exemplo, o nosso processo tem um comportamento mais ou menos assim. Okay? Isso historicamente, isso não é da última semana. Historicamente, ele funciona dessa forma. Ou seja, existem condições presentes no processo, talvez influenciadas por fatores externos, que fazem com que existam vales. Existam momentos em que o resultado é muito baixo. Assim como existem situações que fazem com que o resultado seja bem alto. O entendimento desse comportamento
faria com que a gente não perdesse tempo. Por exemplo, quando estivéssemos com resultados baixos como esse, de tentar reverter essa situação. Porque isso é normal. Isso é uma característica que já está incorporada ao processo há bastante tempo. O que se poderia fazer? Caso a gente queira atenuar esses vales, pensar em mudanças mais estruturais, em, de fato, uma melhoria. Mas eu não posso dizer que uma situação como essa que foi retratada representa uma queda, representa uma perda, porque isso é normal, isso é decorrente das próprias causas comuns desse processo. Então, o entendimento nos ajuda a ter uma visão um pouco mais crítica e tomar decisões mais assertivas em relação ao que deve ser feito sobre o processo. O seu uso permite relacionar o resultado da variável que a gente está analisando, né, a variável crítica de interesse, com fatos ou ações ocorridos em um determinado momento, facilitando a identificação de causas de desvios ou a determinação da efetividade das ações implementadas. Então, eu só queria destacar aqui dois aspectos. Quando a gente tenta relacionar o resultado da variável com fatos ou ações ocorridos, esses fatos podem ter uma origem intencional, pode ter havido uma intencionalidade na implementação dessas ações ou desses fatos, por exemplo, uma ação de melhoria. Nesse caso, o que a gente quer determinar é se houve efetividade em relação a essa ação, ou seja, se nós conseguimos chegar ao patamar desejado, conseguimos fazer com que o resultado do processo de fato fosse melhorado. Agora, pode haver também algumas ações que são não intencionais, que ocorreram em virtude de certas contingências. Né? A gente pode chamar isso aqui de algumas ações contingenciais. Por exemplo, uma situação como eu havia comentado antes, a matéria-prima ter sido alterada. Uma matéria-prima alterada pode ter sido aceita pela empresa pela impossibilidade que ela teria de produzir caso não incorporasse esse insumo em seu processo. Não havia tempo hábil para trazer um outro tipo de matéria-prima, a empresa resolveu simplesmente adotar, senão ela não teria como continuar produzindo. E aí a nossa dúvida é se a adoção dessa mudança, que foi feita contingencialmente, um caso fortuito, algo que não veio diretamente de uma decisão da empresa, né? Mas se houve impacto ou não no processo e no resultado que nós estamos gerando. Esse gráfico é construído colocando os resultados da variável de interesse no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal. Eu já falei sobre isso no slide anterior. Bom, nós temos então um exercício. Uma empresa coletou dados ao longo de 2 anos do número de clientes atendidos por mês em uma de suas unidades. Está representado nessa tabela e no gráfico. Com base nesses dados foi traçado o gráfico de tendência e a questão é se nós podemos dizer ou não que a quantidade de clientes no último mês está fora do padrão habitual. O último mês, no caso, seria esse ponto extremo, esse ponto está mais mais do lado direito aqui do gráfico. Ou seja, será que esse ponto aqui representa uma situação de anormalidade? Nós vamos discutir agora um pouquinho mais esses critérios. O que a gente tem que, de fato, levar em conta para decidir, para concluir se há ou não uma situação de normalidade ou anormalidade no processo. O que a gente observa, em primeiro, no análise inicial e superficial, é que, de fato, esse ponto ele aparentemente é mais alto que os demais. A gente vê que existem outros pontos altos, mas nenhum chega próximo dele. Isso é um indicativo. Poderá ser um caso de anormalidade. Mas um outro aspecto que faz com que a gente possa ter uma conclusão contrária é o fato da variabilidade do processo ser muito alta. A gente percebe que é constante a subida e descida dos resultados maiores e menores, inclusive com pontos também bem extremos, como foi o caso desse aqui, em setembro, que foi muito baixo e logo em seguida subiu para valores bem mais altos. Então, constantemente o processo está oscilando. Nós vamos ver algumas situações. Então, pode haver uma dúvida, né? Se eu vou analisar esse dado, uma questão que pode ficar na mente do gestor é: eu devo parar esse processo? Eu posso considerar que esse processo está funcionando
fora das suas condições ideais, das suas condições normais, e que, portanto, uma intervenção deveria ser feita? Para que a gente possa, então, tomar essa decisão, existem basicamente 3 tipos de análise ou critérios que devem ser estabelecidos. Primeiro, quando se tem um ponto muito afastado demais, é o que aquele último ponto do gráfico anterior nos leva a pensar, né? Um ponto muito mais alto do que os outros. A questão é se esse muito mais alto é ou não normal ou não. Se esse ponto mais alto, mesmo sendo um ponto um pouco mais alto que a média histórica, se a gente pode considerar isso como uma situação normal ou não. Outra situação é quando a gente tem 8 ou mais pontos, uma sequência de 8 ou mais pontos consecutivos, tá? Todos eles abaixo ou todos eles acima da linha média. Então nós temos aqui uma linha central, e se eu tenho, vejam nesse caso aqui, 8 pontos em sequência abaixo dessa linha média, isso também, estatisticamente, é evidência de que o processo não funcionou nesse período com as suas condições normais. A probabilidade disso acontecer sem ter havido nenhuma mudança no processo é muito baixa. E a última condição é se nós tivermos uma sequência de 6 ou mais pontos, todos eles crescentes ou decrescentes. Então não vale, por exemplo, ter pontos aqui e de repente um cai um pouquinho e depois volta a subir. Não. Tem que ser uma sequência de 6 ou mais pontos, todos eles crescentes ou todos eles decrescentes. Se acontece um desses 3 fatos, é uma evidência forte de que o processo não está funcionando em suas condições normais. Vamos aqui dar uma olhada no outro exemplo. Aqui nós temos um indicador retratado no gráfico, que é o percentual de não conformidade gerados em processo produtivo, e nós queremos saber se a empresa está ou não alcançando sucesso na melhoria desse parâmetro. A gente pode perceber claramente, por esse gráfico, que existem 2 momentos diferentes em relação a essa característica. Eu posso até separar esses 2 momentos por meio de uma linha, que seria mais ou menos aqui, ó. Então, vamos olhar para esse gráfico, à esquerda dessa reta e à direita dessa reta. Olhando à esquerda, vocês vão perceber que a variável oscila, essa característica oscila mais ou menos em torno dessa linha que estou desenhando aqui. Então nós temos uma certa variação, não muito alta, mas em torno dessa linha que eu coloquei. Talvez um pouco acima de 23. Esse é o parâmetro normal de funcionamento dessa característica. Já quando a gente pega a direita da reta, que eu dividi o gráfico, nós vemos claramente que o processo passou a funcionar em cima de oscilar em torno de outro valor. Talvez esse valor aqui, tá? Com uma tendência de queda agora mais para o final, mas mesmo olhando somente para os valores que estão mais próximos do centro, a gente já consegue perceber que claramente há uma diferença entre os padrões de funcionamento do gráfico na metade à esquerda e na metade à direita. Então nós podemos dizer que, principalmente em decorrência de uma ação que deve ter sido implementada por volta do mês de junho, no começo do mês de junho, houve de fato uma redução, houve de fato um ganho em relação à característica que estava sendo analisada. Então é muito importante, quando a gente vai analisando esse tipo de gráfico, um gráfico de tendência, que a gente também tem esse foco, que a gente tem essa capacidade de entender duas situações diferentes de processo. Eu não poderia, por exemplo, num caso como esse, tirar uma média dos valores e dizer que o valor médio dessa característica é, por exemplo, 22. Errado. Não é 22 nem na primeira fase, nem na segunda fase. Nem à esquerda, nem à direita. Eu precisaria, então, dividir esses dados, pré-mudança e pós-mudança, avaliar cada um separadamente, e aí sim ter uma condição um pouco mais adequada de avaliar se houve um incremento, se houve uma melhoria nesse processo de uma forma sustentável, de uma forma consolidada. Bom, vamos finalizar o vídeo e no próximo a gente vai terminar esse assunto fazendo um exemplo ligado ao gráfico de tendência, construindo esse gráfico, inclusive tendo uma visão de como nós poderíamos utilizar as ferramentas e cartas de controle
para tentar aplicar um pouco melhor aquelas características